da casa. Então essa é uma história da caipora que eu escutei lá em São Luís. Diz que lá tem mais história de caipora. E o que você falou? Mapinguara? O que é isso? Mapinguari é Mapinguari. o Mapinguari é uma lenda amazônica. Ah, Nessas pesquisas de folclore que eu fiz aí, o Mapinguari é tipo isso que o Mapinguari é um monstro, é tipo um gurilão. E ele também tem só se fere ele no umbigo, e ele tem um olho só, ele é muito forte, muito grande, e tem um olho só e a boca dele é na barriga. ah, A boca dele é na barriga. E diz que onde ele passa, e ele tem hábitos diurnos, à noite ele dorme. Então onde ele passa arrancando árvore, quebrando árvore, porque ele é um monstro de uns 3 metros de altura. É tipo um monstrão assim. E diz que o Mapinguari mata caçador, mata índio, e é difícil quem escapa vivo dele. Então ele existe Tem mesmo. umas histórias dos Manauara lá, do pessoal de lá, Já índio viu. e caçador, seringueiro, que conta de Mapinguari. Tem até eu ouvi uma história de um que falou que escapou, mas ele tem as marcas da unha não Então sei ele é como. tipo de um gigante, né? É tipo um gigante, de um olho só. Fala que tem um olho só. escuta, você conhece um monte de história de assombração que o pai contava. E o pai não contava a história de Pedro Malazarte e outras coisas? Ah, ele até contava umas histórias pelo Mas você não Malazarte. lembra? Eu não lembro, eles contavam a história do Malazarte, mas eu gostava mais das assombrações. E essas que ficaram, né? Essas que eu quero que eu Porque do gravei. Malazarte era só pra rir, né? O Malazarte geralmente eram causos, né? Ele fazia A arte. diferença É. do conto de assombração pro causo é que o causo sempre tem um final meio cômico, meio engraçado, né? Então o Pedro Malazarte era aquela história. Eu lembro de uma que ele queria, o cara devia para ele, né? Aliás, ele devia pro cara, devia uma grana pro cara, e o cara vinha vindo na estrada lá, e o cara ia cobrar ele, falou, putz, aqui não tem por onde eu fugir. E ele vai me cobrar. E ele viu um cocô assim na estrada, assim, catou o chapéu, cobriu o cocô assim. Aí o cara veio cobrar ele, falou assim, então, você vai me pagar, não sei o que lá. Ele falou assim, então, cara, eu vou pagar você. Inclusive eu peguei um canário aqui, sei lá, um passarinho raro lá. Eu peguei um canário aqui, eu preciso buscar uma gaiola, que eu vou vender esse canário, eu vou te pagar com o dinheiro desse canário. Mas eu não tenho a gaiola. Você não quer ir buscar a gaiola? Eu falei, não, então vigia aqui pra mim, eu vou lá buscar essa gaiola. Pegou, largou o chapéu, o cara colocou a mão no chapéu, ficou segurando o chapéu lá e ele foi buscar a gaiola, né? Buscar a gaiola nada, ele foi embora. E o cara ficou lá, que nem trouxa, esperando ele segurando o chapéu. Aí o cara não perdeu a linha de ficar esperando, foi meter a mão embaixo para pegar o canário. Então essa é a história do Pedro Malazarte. São todas assim, sempre tem uma coisa do malandro, né? Que engana Engana a turma. e tem um final cômico. E ele se sai bem sempre. Sempre se sai bem. Então essas são as histórias do Pedro Malazarte. Tem bastante história do Pedro Malazarte. Tem. Eu já vi gente contar de emendar uma história na outra. Tem. Ele saiu do lugar que vai dar em outra e lá no outro lugar emenda outra história. O Pedro Malazarte são os finais cômicos. Agora a assombração não, a assombração sempre É mais trágico. É mais trágico. A assombração nossa aqui é uma assombração que só põe medo, não tem um final trágico, não são que nem... A pessoa fala assim, agora a história de assombração... Não é final trágico, o outro não comeu lá que deixou sim, da caipora. Mas eu falo assim, no geral, as histórias de Mas na assombração... verdade a caipora não era uma É pra botar assombração, medo né? só. Acho que a caipora era um bicho lá do mato, né? É um bicho do mato. É para proteger a floresta, né? É uma outra que diz que é uma entidade que protege a floresta, né? Não era uma assombração. Não é. Então tem isso, assim como o curupira tem o pé para trás. O curupira fala que é um índio que tem o pé virado, né? E são lendas muito antigas, né, do Brasil, que é da época da colonização. Que nem a primeira lenda brasileira que se tem notícia é daquele homem que é peixe lá, como é o nome dele mesmo? É O Boto. Não. Aí, como é que é o nome eu vou lembrar o nome do... Aí como é que é o nome Tem, lá em São Sebastião, não, São Vicente, tinha lá a estátua Mãe d'água. Não, esse é um peixe. Né? Esse é um peixe, é um homem-peixe. Como é que é o nome dele? Homem-peixe? Cara, esse eu não lembro não. Cara, eu queria lembrar o nome indígena dele. Eles falam caboclo d'água também, no Nordeste, no Rio São Francisco, fala caboclo d'água. E aqui tem um nome do homem-peixe, como é que é? É com I, começa com I. Daqui a pouco eu lembro. Enfim, nas cartas do Padre Anchieta, ele já narrava que os índios falavam desse homem-peixe que vivia no rio, né? Então, diz que ele vira a canoa, o pessoal vai pescar, ele vira a canoa, os índios que tinham muito medo dele. Os peixes. Inclusive, esse mito desse homem-peixe é
É o primeiro mito registrado brasileiro, das lendas, né, que o padre Anchieta registrou. E ele, você assistiu aquele filme A Forma da Água, Não. do Del Toro lá? Ele fala exatamente, no filme, ele fala que o homem-peixe que ele capturou na floresta amazônica, na América do Sul, e era considerado um deus pelos indígenas locais, pelos locais. E então capturaram esse homem-peixe e levaram no filme. É o homem-peixe, que é aquele monstro do Lago Negro dos filmes da Universal, que os antigos tinham o lobisomem, tinha o homem-peixe, tinha o vampiro. É um daqueles bichos lá. O monstro do Lago Negro é o... O homem Ai, peixe. como é que é? Anhangatu, não. Anhangá é o de São Paulo. Anhangá, não. Nossa, eu esqueci o Eu acho nome. que eu nunca ouvi esse nome, não, É um cara. nome indígena. Esse é o primeiro mito, o primeiro mito brasileiro que o padre Anchieta registrou. Ele registrou o Saci, registrou a história de Saci, que os índios também contavam. O Saci foi mudando conforme o tempo, né? O Saci era um curumim travesso, depois tinha um curumim peludo, e depois com o português ele ganhou, com a colonização portuguesa, ele ganhou o gorro barrete vermelho, né? Que tem o trasgo português lá, que é um duende português que faz as traquinagens dele, tem um gorro vermelho. Então ele ganhou o gorro vermelho do português. E depois ele ganhou o cachimbo da cultura africana, né? E diz que ele perdeu uma perna também lutando capoeira. Tem várias versões, né? Uma das versões ele perdeu uma perna lutando capoeira. Então aí tem esse mito do Saci. Aqui também tinha história de Saci, né? Aqui Tem, em então, Deção? tem essa que o Bento contou aí. Depois teve uma história do Saci lá no bairro, lá na Atividade da Serra, no bairro lá no bairro do Paraitinga, pra frente da casa, onde era a casa do meu pai. Diz que também tinha um Saci, esse Saci morava num coqueiro. Hum. E o Saci morava nesse coqueiro. E diz que uma vez foi uma rapaziada de Taubaté dormir pra lá e falaram pra ele não ficar falando palavrão lá, ficar bebendo muito, que tinha Saci lá. Daí ele disse que zombaram, que Saci, que é nada, que porcaria de Saci, nada, que existe essas coisas. E diz que ficaram zombando muito lá à noite. E à noite, quando eles foram dormir, diz que começou aquela barulheira, com a risadaiada. O Saci tem essa de ventania, subir, risadaiada, E né? trançar criando cavalo. Trançar crino do cavalo também. E daí diz que começou a bater neles, jogava eles pra parede, pro ar, deu uma surra neles lá. Enquanto eles não começaram a gritar pelo amor de Deus, começaram a rezar, não parou de bater neles. E daí diz que o Saci morava no coqueiro. Então o Tião Freito contava essa história lá do bairro de Paraitinga. E diz que o Saci, se você... O Saci tem as traquinagens dele de esconder as coisas, né? Ele esconde as coisas, ele faz as traquinagens dele, tipo, trançar a crina do cavalo, gorar ovo de galinha, jogar sal, jogar porcaria da comida, né? E vira tábua com prego para cima para você Colocar passar. a criança no meio do espinho. Jogar a criança no meio de espinho. Enfim, faz essas traquinagens. Diz que se você quiser pegar um Saci com a peneira, né? Diz que a hora que ele vem com o redemoinho assim, você joga a peneira em cima, ou se não, um terço, né? Um rosário. Se jogar o rosário no meio também, diz que você consegue pegar o Saci. Mas diz que cada 1000 minerados você pega um. Tem essa também. Porque ele é muito esperto. O Saci nasce no 7º gomo do Taquaruçu, né? E ele leva 7 anos para nascer. E ele vive 77 anos. Depois ele vira uma orelha de pau, né? Aquele fungo que tem ele vira uma orelha de pau. E diz que se o Saci esconder alguma coisa sua, tem uma simpatia para ele devolver. Diz que você pegar sumir uma chave sua, por exemplo. Sumir uma chave, você não acha a chave, você acha que foi o Saci. Você pega um barbante desse tamanho assim e faz um nó. Mas não dá um nó muito forte, não. Você dá um nozinho e fala assim: tô te amarrando, Saci, devolve a chave para mim. Aí você espera um pouco. Se ele não devolver, você espera 7 minutos. Você vai dar mais um nó e fala de novo: tô te amarrando, Saci, devolve essa chave para mim. Mas não dá um nó muito forte. Você pode dar até 7 nós. Se você deu o 7º nó, tô te amarrando, Saci, devolve a chave. Ele não devolver porque não foi ele, você que perdeu mesmo. Agora, se ele devolver, se achar a chave, você vai ter que desatar todos os nós. Se você não desatar todos os nós, são 7 anos de azar. E por que a gente... Como que ele desconfia que foi o Saci? Se tem história de Saci no lugar, tem um histórico, vamos dizer assim, né? Então, de sumir as coisas do nada... Uma então, probabilidade. Né? O Saci também diz que... Em São Luís a gente fala... Existem diversos tipos de Saci, né? Mas em São Luís do Paraitinga tem 3 tipos. Você tem o Saci Trick, que é um pequenininho,
Tem o Saci Pererê, que é o moleque lá que o Monteiro Lobato popularizou, né? E tem o Saci Sassurá. O Saci Sassurá já é o Saci terrível, o maligno mesmo. O pior. O trick a gente fala que é o Saci que você vê com os ouvidos, né? Por quê? Porque você tá andando pro mar, você escuta aqueles matinhos quebrando, Então é o Saci Trick. Diz que ele é pequenininho assim, ó, e ele não fuma cachimbo, ele só tem o gorrinho vermelho. E tem o Pererê, que é o que todo mundo conhece, o Saci Pererê, que é o mais popular, né? Que faz as traquinagens dele por aí, que anda no redemoinho. E tem o Saci Sassurá. O Saci Sassurá, ele não tem gorro vermelho. Ele pinta o cabelo dele vermelho com urucum. E ele anda pelado. Ele anda pelado e tem o olho de fogo. E ele anda com duas brasas. Ele fica, Balançando, jogando as ele brasas. anda balançando duas brasas assim. E o que ele apronta? Ele tem os dentes afiados. Ah. Ele diz que já maltrata as pessoas, surra as pessoas no mato, surra cachorro. Ele apronta. E até tem uma história de um moleque que gostava muito de caçar passarinho. E disse que o moleque sentou assim de manhã assim pra tomar café, né? Fez uma canecada de farinha de milho lá com ele lá, só quebrou uns biscoitão com a galinha pro meio lá, começou a tomar café e olhando pro pomar assim pra fora. Aí disse que ele viu uma juriti. Disse que ele viu a juriti lá e falou assim, nossa, tomou o café rapidinho, eu vou caçar essa juriti. Já pensando na juriti na gordura quente já, né? Aí catou as pedras lá, catou um bornazinho lá, foi atrás da juriti. Aí disse que ele viu a juriti na laranjeira lá e foi mirou. Ele não costumava errar, mas ele mirou, jotou a pedrinha, errou a pedrada. Ela voou mais pra frente. Voou num pé de abacate mais pra frente. Ele foi atrás. Aí foi atrás, mirou, errou de novo. Aí ficou meio chateado de ter errado, né? Começou a ir atrás. E pra trás tinha um pasto, pra trás do pomar tinha um pasto, depois tinha um matão. E disse que ele deu a pedrada, errou, ela voou numa árvore lá no meio do pasto. Ele foi atrás, errou de novo, ela foi na beira do mato. Ele foi na beira do mato, ela deu a pedrada, disse que deu a pedrada, o moleque falava que acertou a passarinho, mas a pedra também que atravessou. Mas ele ia falar, ah, errei. E foi atrás de novo. E assim ele foi entrando. E ele foi entrando no meio do mato. Daqui a pouco a Juriti sentou na beira do Taquaruçu lá. Ele foi, daqui não erro, não tinha jeito de ele errar mesmo. Disse que ele mirou, deu a pedrada, disse que acertou no meio da Juriti, assim, acertou que a pedra entrou. A pedra entrou, do que entrou, deu aquele pé de vento, o redemoinho de vento, assim, ó, e só viu o Saci saindo de dentro, era um Saci Sassurá. O Sacizão com aquele olhão de fogo, dando risada pra ele assim, e aquela ventania, diz que as árvores começaram a fechar e aquela ventania e tal. Aí diz que ele desesperou, saiu correndo, largou estilingue, largou bornar, tudo, saiu correndo em direção pra sair na trilha da mata, né? E disse que ele conseguiu sair. Quando ele saiu, ele foi correndo para casa, estava o pai e a mãe dele e os irmãos dele procurando ele. Já era final de tarde, tá quase escurecendo. E ele ficou o dia inteiro no mato caçando passarinho. E era o Saci Sassurá que estava querendo fazer ele se perder no mato. Então, Ainda bem que não fez nada pra ele, né? Não deu tempo, né? Porque a hora que ele se mostrou, ele conseguiu correr. Porque ele conseguiu fugir do Saci. Então... Tá bom, Maurício? Porque no meu tempo de criança eu via o pessoal contar que a criança deles tinha sumido e eles acharam no meio daqueles caguatá, sabe? Aqui tem uma história assim, meu pai contava que tinha um cara pro lado da lagoa aqui, não vou lembrar o nome do cara agora, mas disse que tinha um moleque que era terrível, e disse que um dia lá, tava um tempo nublado, depois dar uma ventania lá, apareceu o moleque sumiu, e não achava, ninguém achava o moleque. Disse que o moleque era boca suja, falava palavrão, xingava todo mundo, não obedecia ninguém. E disse que o moleque sumiu. E daí juntaram a turma lá, começaram a procurar o moleque pra cá, procura o moleque pra lá, e nada de achar o moleque. E daí, no meio de um espinhadeiro lá, acharam o moleque. Tava lá no meio do espinho. E depois aí o moleque tá desmaiado lá. Aí depois levaram o moleque pra casa, depois que o moleque contou que foi um cachorrão preto, catou ele e levou ele no meio do espinhadeiro. Caravataeiro que eles falavam. Caravataeiro. É aquele negócio cheio daquelas folhas cheias de espinho, né? Umas flores cheias de espinho. Aqui eles chamam de caravataeiro. E aí acharam o moleque no meio dessas plantas de caravataeiro. A história do lobisomem que eu lembrei também é do quilo de sal. Já ouviu falar do quilo de sal? Não. Diz que um lobisomem, se você quiser saber quem que é o lobisomem parecer assim, começar a perturbar você, você vai, sai na frente e fala assim, venha buscar 1 quilo de sal aqui amanhã. Diz que o lobisomem, se você oferecer alguma coisa para ele, ele tem que vir buscar. Então diz que
Geralmente é aquilo de sal, né? A pessoa na roça, a única coisa que você não consegue tirar da terra é o sal, né? Pelo menos por aqui não, né? No Peru, a turma tira sal da terra lá na montanha, lá no Himalaia, mas por aqui não tira. Então, aí oferecia sal, disse que ele vinha buscar no outro dia. Ou esse foi meu avô, contou, o pai da minha mãe, o avô Benedito. O lobisomem tava perturbando lá. Ele foi e gritou, ô, vem buscar 1 quilo de sal amanhã. Aí disse que no outro dia, 3 da tarde lá, bateu palma e saiu lá. Pois não. Aí disse que o cara tava todo envergonhado assim, ó. Eu vim buscar o que vós me deu ontem à noite. Mas não com a cabeça baixa, tudo envergonhado. Aí dá 1 quilo de sal pra ele e vai embora. Aí disse que nunca mais o lobisomem passou por aquelas bandas lá, parou de perturbar. E aí o Bento Rossi me contava uma história do lobisomem, não, de Saci, agora é Saci. Lembrei de uma outra Saci. Uma outra forma de você patifar com o Saci, espantar o Saci, é você fazer um cartucho de vela benta. Se você pegar um cartucho de espingarda e você carregar o cartucho, em vez de chumbo, você pega uma vela benta, uma vela benzida na igreja. Você pinga o chumbo ou a cera da vela dentro do cartucho e prepara o cartucho. Quando o Saci vir com o redemoinho, você mira no redemoinho, dá um tiro, acabou com o Saci, nunca mais o Saci aparece. Isso aí seu avô contou também. Esse aí o Bento Rosa contava. E esse negócio de redemoinho a gente vê sempre, gente. Principalmente na roça. Não é mesmo? O Bento Rosa contava muito história de assombração também. A vez que ele falou que ele estava fazendo a casa em Taubaté, ele vinha na sexta-feira à noite só ia pra cá, né? E disse que ele uma noite lá, ele pegou e desceu na estrada lá, e ele morava no meio do matão do Gramado. A casa dele, você entrava no matão do Gramado assim, tem uma estrada que corta o mato, né? Que vai para uns bairros lá para trás lá. E a estrada entra ali, passa no Pinheirinho e sai lá na Constrói, lá perto de Taubaté, no trevo do Taubaté já. E você andava uns 2 km no meio do mato assim, aí tinha uma entrada assim, ó, à esquerda assim, um morrinho, e ele tinha um sítio no meio do mato, tanto que ele prendia a galinha, prendia os bezerros dele lá que ele tinha lá, as coisas, não prendia num lugar fechado, porque tinha onça, tem onça lá. Quer dizer, hoje eu não sei se tem, mas tinha onça de primeiro. E cachorro do mato, lobo-guará, essas coisas, tudo tinha por lá. Então tinha que prender os bichos à noite. E disse que ele desceu assim, com o cesto de ferramenta dele e foi pra casa dele de noite, né? Desceu umas 8, 9 horas da noite lá. E disse que quando ele tava a lua clara, né? Iluminando, assim, aquela sombra no meio do mato, assim, né? Aquela luz, assim, da sombra do mato. E tinha no macarrão da porteira, no moirão lá, que eles falam macarrão da porteira, né? Diz que ele viu um vulto atrás do macarrão da porteira, assim, agachado, assim. Aí daí ele tem que passar ali ou ali, né? Chegou perto, assim. Diz que quando ele olhou, assim, ele viu aquele lobisomem. Diz que o lobisomem olhou por ele, assim, deu aquela risada, reganhou os dentes, assim, deu risada dele. Mas o lobisomem conhecia ele, e ele conheceu quem que era o cara. Que diz que dá pra conhecer, né? Vira um bicho, vira um cachorrão, Eu não sabia, mas não. mantém uma afeição meio de gente ainda, né? Ele olhou, ele reconheceu, mas nunca contou quem que era. E aí disse que ele reconheceu assim, que viu, ele catou umas bostas de vaca, jogou nele assim, deu risada e desceu pro brejo assim, correu embora pro brejo, o lobisomem. Mas ele conhecia, ele falava que era um rapaz que morava no bairro lá. Agora, se é verdade ou não, né? Ele levou. Mas história, é engraçado, que negócio de loucura com realidade, com viagem, né? Meu pai contava que pra lá tinha um andante que andava pela estrada lá, pedia comida em tudo que é fazenda pra lá, vivia pra beira de estrada, dormia na beira de estrada, dormia no cocheiro de cada hora dormia no lugar, andava pra estrada. E disse que, qual é o nome dele? O Firmino, acho que era Firmino. E daí disse que ele pegou e passava lá e pedia comida pro meu pai, pedia café pro meu pai, né? E esse Pedro que tirava leite lá em casa lá, o Pedro Friciano, era rapaz, ele era muito gozador, assim, muito gostado de fazer aprontar, sabe? Diz que uma vez o Firmino tava dormindo na beira da estrada lá, ele dormia, tinha um chapéuzão, tinha uma capa e dormia assim, na beira da estrada, assim, ó. Fazia assim, colocava a capa dele, dormia lá, sentado lá. E ele era meio loucão, né? Diz que o Pedro foi lá e começou a jogar pedra nele, assim, ó. Fazendo barulho, assim, pra ele. E jogar uma pedra nele. Aí disse que ele falava assim, lobisomem não tem medo, beijo toda semana. Sei o que lá não tem medo, bruxa não tem medo, corpo seco já vi, não tem medo. Só tem medo vai ele. Vai ele. O vai ele tinha medo, ele falava que tinha medo. Agora, nunca, ele era meio louco, né? Nunca contou o que era o vai ele. Só tinha medo, o resto ele não tinha medo, ele tinha medo do vai ele. E o Pedro falou que tinha medo vai ele. Agora o que é o vai ele, né?
Você pode inventar um vaele aí, né? É, Criar. Nossa, de repente ele viu mesmo, né? então o que que era o Vaele não se sabe, né? O que que era esse Vaele. Então era a história do Firmino louco, que era andante pra beira da estrada. Então, mas é história de assombração. Tendência aqui, mas era ele primeiro não tinha estrada de rodagem, assim, era trilho, né? E disse que ele estava voltando à noite quando na Fazenda Independência tinha muito escravo, tinha muita escravidão ali na época, né? Antigamente. E disse que quando ele chegou na beira no mato, aqui atravessar o mato, tinha uma tronqueira. Tronqueira, essas porteirinhas de De Pau com arame. arame, pau com farpado. arame, né? Aí ele teve que apiar pra abrir, né? Aí ele apiou, puxou, ele tava com a égua e com a mula. A mula tava com a cangalha, ele tava na égua. Aí disse que ele puxou, né? Foi lá, fechou a tronqueira. Ele fechou a tronqueira, quando foi ver, tinha um vulto preto sentado em cima da égua. Um vulto de um mão preto assim, sentado assim. E ele pegou, olhou aquilo, mas disse que não tinha medo, né? Religioso, não tinha medo. Pegou, começou a puxar. Puxou a égua e a mula com o fulano lá em cima lá. Aí disse que ele andou mais um pouco, deu uma tropeçada, abriu a botina. Aí ele achou meio desaforo também, ter que puxar o negócio. Diz que ele catou, enrolou o couro do chicote na mão e ficou com o pedaço de pau do outro lado. Aí disse que deu uma girada assim, deu no meio. Deu no meio do cara assim, o negócio atravessou e sumiu o negócio. Aí ele montou, foi embora. Aí disse que chegou aqui na roça aqui, descarregou as coisas, soltou soltou a mula, soltou a égua, né? E disse que entrou na casa, que vieram com a lamparina também, viu a luz, desmaiou, só no dia que contou. Não E disse que pode. a égua correu a noite inteira, morreu. Morreu. A égua, aquele bicho que montou Porque o bicho montou nela, né? Disse que correu a noite inteira. E morreu. Disse que a égua morreu. E então essa é de sobração da época de escravidão, né? Fala que essa fazenda, a Fazenda Independência, é aqui perto. Eles não deixam entrar lá. De primeiro tinha um museu lá, diz que tinha uma parede lá, que a parede é suja de sangue. Mas não é na descida ali. Não, você tá até aquele Morro Frio aqui, que não voltando para trás, até o Morro Frio, que você começa a descer, tudo é úmido, tudo o chão ali. Você passou ali, Sim, do sim. lado tem uma ponte, tem uma igrejinha assim, Sei. uma Fica à capelinha. esquerda, assim, daqui pra lá. Passando ali tem uma casona. Aquela ali é a Aham. Fazenda Independência. Sim. E ali diz que tinha um muro lá onde os escravos ficavam, né? Que é sujo de sangue. Podia pintar lá que apareceu sangue de novo. Assim, eu nunca vi, nunca fui lá, mas o pessoal contava essa história também dali. E a outra fazenda que tinha escravo, que era aquela fazenda Bela Vista, lá perto, mais pra frente, lá quase na divisa. Quase na divisa com o Taubaté ali. Sei. Que antes de descer o Morro do Pamonã, tem a casona também do lado esquerdo, voltando. É ali também. Que tinha muito escravo ali. Ali que tinha o Castro. Ele era dono de tudo. Ele era dono de tudo. Ele era dono de tudo. Diz que do registro pra cá ele era dono de tudo. Ele era dono de tudo. Conta essas histórias. Mas Jacareí. Século XVIII, XIX, né, não tinha ponte, né? Então antes de existirem essas pontes, a travessia era feita por barcos, por canoas, né? Então o pessoal chamava o barqueiro estava do outro lado, vinha, pegava a pessoa, pegava o que queria e atravessava, e a pessoa pagava um valor lá para ele lá, né? E diz que o barqueiro tinha os de dia e tinha alguns que ficavam à noite. E diz que numa certa época apareceu um barqueiro lá que pegava a pessoa na beira de um lado, mas não entregava do outro. Sumia a pessoa nunca mais era achada. Mas não foi depois que fizeram a ponte? Não, foi antes de fazer a ponte. Ah, Foi antes de tá. fazer a ponte. Em Pindamonhangaba, diz que tem uma história do barqueiro, já não é bem barqueiro, seria um balseiro. Escuta, mas peraí, mas daí não deram fim com esse homem? O que aconteceu Não, com ele apareceu, ficou um tempo lá, aí a pessoa parou de pegar... Aí ele também desapareceu. E ele desapareceu também, né? Mas muita gente viu, teve gente que viu perto e daí não quis subir no barco, porque disse que era um sujeito meio medonho, meio feio mesmo. E aí ninguém mais andava de canoa, de barco, fazer travessia à noite, só durante o dia. Mas a época ele trabalhou em São José, ele falou que ele fazia ronda à noite lá, e lá no centro de São José tem um cemitério lá, né? Perto do Coronel lá. Tem. Diz que estava fazendo uma ronda lá e tinha um sujeito esquisito lá, por lá, né? Teve chamado de roubo, não sei o que lá, foram lá e avistaram um sujeito esquisito. E foram atrás do cara. E o cara correu, quando chegou, virou a esquina assim, que eles
né? Ele virou, o cara foi atrás, na viatura, disse que tinha 4 na viatura. Disse que virou, coisa assim, o cara entrou no cemitério, só que ele atravessou o muro, entendeu? Então ele era esquisito mesmo, hein? Ele fez falar que eles viram isso aí. O sujeito atravessou, meio que entrou no muro assim e passou do outro lado do cemitério. Então, tem umas assombrações urbanas. Não existe coisa assim, gente. Não adianta a gente falar, não. Sérgio, ele gostava muito de pescar tarrafa, né? E eu ia muito pescar tarrafa com ele. Uma vez nós fomos pescar tarrafa, ele e o José Xavier, ou seja, o Zé Xavier, né? O Sérgio e o Zé Xavier. Nós fomos pescar tarrafa lá, a noite lua cheia, e lá no Paraitinga. E a gente costumava ia dando umas tarrafadas e voltava dando tarrafada. Lá tinha mais uns 2, 3 quilômetros de represa, a gente ia até um pedaço lá e voltava nos lugares melhor para bater tarrafa, que não era muito fundo, porque lá tinha um lugar que tinha um corte e fazer uma estrada. Acho que na época iam fazer uma estrada de ferro ali, depois parece que não foi para frente. Então, mas tem o rasgo para fazer a estrada. Então tem uns lugares que tem uns barrancão, não dá para bater tarrafa, mas nos lugares mais rasos a gente batia. E fizeram uma casa do outro lado da represa. E não é tão longe assim, o lugar lá é como daqui no mato, assim, ó. Ou represa aqui, porque lá já é final da represa, começo do rio Paraitinga, que passa em São Luís. Então, ali afunila bem. Então tinha uma casa do outro lado lá, e na beira do mato também, tem um matão pro outro lado lá. E nós estávamos batendo tarrafa e pescando e indo embora para lá, né? Quando nós chegamos nesse lugar que tem uma clareira assim, tem uma casa lá, casa abandonada, apareceu um vulto, eu não sei o que era o vulto. Pela distância que a gente tava, assim, o meu irmão calculou que o bicho devia ter uns 3 metros de altura. E fazia assim, fazia assim, ó. Nós vimos aquilo ali, nós nem voltamos para a beira da represa, nós subimos um morro, corremos pro morro acima para atravessar, porque se você corresse o morro acima, saia na casa. Em vez de dar a volta tudo para a represa aqui, você cruzar o morro. Subimos um morro correndo, largamos aqui para trás. Não sei o que era, mas corremos do bicho, porque não Isso sabia aí que era. vocês viram mesmo. Vimos. Eu, Sérgio e o Zé Xavier. Então, o que era? É. Pode dizer que era alguém botando medo, fazendo Fica aí medo? o ponto Né? de Por que vai... interrogação. Hã? Fica aí o ponto de Fica aí o ponto de interrogação. interrogação. É o que eu falo, né? Aquela do livro do Corpo Seco. Você acha que é tudo, não acredita em assombração, acha que é tudo invenção. Mas diz que o corpo Vê se você seco. tem coragem de ir lá na beira do mato e ver se Diz que o existe corpo, ou não. o corpo seco que era amarrado com reza também, né? Diz que tem as rezas É. que espanta essa... Que era amarrado para ele não sair de lá, porque é o tipo de coisa que corda não ia Ó, segurar mas ele. uma história daqui do fundão aqui, é que não vai varar à noite. Se puxar minha boca, eu fico não vai à noite, né, Daniel? Vambora, agora que eu E na época eu tava com um Quer caseiro acender a aqui. luz aqui, não? Luz não. Mas você não Assombração com é medo, escuridão. sem graça a Estão com história. medo? Eu tava com um caseiro aqui uma Quando época. acabar o negócio, tá com E daí eu medo? coloquei umas galinhas, coloquei uns bichos, coloquei um caseiro, né? O Luizinho, o Daniel lembra do Luizinho. Sim. E o Luizinho começou a falar, Maurício, tem assombração lá que nós não aguenta mais, que nós... é um tal de noite passar um cavalo correndo em volta da casa e corre pro telhado, o cavalo corre pro telhado, corre por volta da casa, aquela barulheira e não sei o que. Eu falei assim, mas você viu alguma coisa? Não, a gente só escuta. E eu cheguei no fim de semana e pregou cruz para tudo quanto é porta, tudo quanto é janela. Aí passou mais um tempo, ele, Maurício, não aguento mais. Daí eles foram dormir até na Redenção. Falou que à noite eles estavam dormindo, diz que o cobertor enrolou no ar assim, ó, começou a girar assim, o cobertor no ar com os dois na cama. E o cobertor subiu e começou a girar no ar assim. Aí você tem que vir dormir aqui. Eu comecei a tirar um sarro dele. Falei, Luizinho, você é muita cana, né? Você é pingaiado, você para de beber, né? Não, eu vi assombração. Não sei. Aí ele ficou bravo comigo, ele ficou bravo mesmo. Daí eu falei assim, daí ele, então vem aqui dormir aqui. Vem dormir esse fim de semana aqui. Falei, eu já dormi várias vezes. Não, mas agora tem assombração, pode vir aqui que tem. Aí eu peguei, falei, então tá, vim aí um fim de semana. Eu vim de vez em quando, meu, daí nessa época eu não tava vindo muito. Peguei, eu vim, aí eu dormi lá. Ele nem ficou aí, foi dormir pra Redenção. Ele tinha a casinha em Redenção, foi dormir lá pra Redenção. Dormi. Sozinho? Não, tava eu com a minha esposa. E daí dormimos lá, não vimos nada. No outro dia ele apareceu umas 10 da manhã. E aí? E nada, não vi A nada. assombração não veio. Não veio, essa noite faltou. Aí ele, não, mas é possível. Aí eu falei, tanto me encheu o saco, falei, mano, pediu pra mandar rezar a missa lá na Redenção, mandei rezar a missa lá na Redenção. E nada, ele viu de novo, falou que viu de novo. Falei, então tá, eu vou ver se eu arrumo vou num centro espírita, vou ver o que dá pra fazer, né?
Daí num centro espírita lá em Taubaté, a mulher falou que tinha um velho que ficava na porteira lá, que é o que estava fazendo assombração para ele. É um espírito. E a assombração gostava de mexer com ele, né? Segundo a mulher, era algum antepassado meu, mas ela não falava quem que era, não Ah, sabia. é? E daí eu trouxe aí falou que não adiantou nada, de novo, falei, tá. Aí eu fiquei sabendo um senhor lá em Caçapava que fazia umas rezas, benzia e tal, que era para trazer. Eu combinei com trazer ele aqui. Eu fui buscar ele em Caçapava, trouxe ele aqui. Quando ele chegou na porta da casa, ele deu uma bambeada, eu não queria entrar. Falei, não, que não aguento, que não vou entrar. Eu falei, mas o senhor nem viu nada. Ele entrou, passou mal. Passou mal, falou que era muito carregado, que ele ia ter que voltar com mais gente para poder fazer a reza, para tirar aquilo dali. Enfim, coincidência ou não, o tiozinho passou 2 semanas e morreu. Aí quando eu fui atrás dele de novo, saber dele, para ele poder vir, a mulher dele falou que ele tinha morrido. Eu falei, Aí virou aí duas você assombrações. fala assim, "Ei, caramba." E ele passou mal na casa. Passou mal. Eu segurei ele para ele não cair. Agora, eu nunca vi nada ali. Então, eu vi na estrada, que eu falei que eu vi na estrada aqui. Mas lá mesmo eu nunca vi nada. E você conhece reza para se proteger, alguma coisa ou não? Ah, Ou assim, simpatia, tipo botar um dente de alho no bolso? Não, nunca fiz essas coisas. Mas você já ouviu falar? Já ouvi Pode falar. Assim, quando eu rezo muito toda noite, assim, eu rezo para dormir, rezo para... Mas as orações normais, nunca fiz uma oração específica para assombração, assim, Que para não nem tem ver. pra cobra, né? De São Bento. Diz que tem uma oração de cobra, né, para não... De São Bento, E tem a oração do Santo Sepulcro também, né? Ah, é? Santo Sepulcro. Então, eu não sei, assim, se eu sou abençoado para não ver essas coisas assim, meio protegido, eu não sei. Eu vou contar uma história que eu fui lá de São Paulo, não é de assombração, mas é uma história meio de livramento assim mesmo. E não foi uma vez só que aconteceu comigo, foram diversas vezes. Uma vez que aconteceu, eu trabalhava na editora Casa 2, lá nos Jardins. E para eu ir embora, eu tinha que subir a rua Augusta ali e pegar o metrô lá em cima no Trianon MASP ali. Trianon MASP? Era um Trianon MASP que eu pegava. E daí eu subia e pegava. E era uma sexta-feira, quinta-feira. Acho que era quinta-feira. Eu tava fazendo uma revista lá e deu a ordem, tava dando a ordem embora. Já era 15 para 6, assim mais ou menos. E faltava 2 páginas para terminar, eu tava arrumando as coisas para ir embora. Eu falei, quer saber, não? Sabe quando você tá fazendo um negócio assim, você vai embora. Você vai embora. Dá uns talos assim em cima do seu. Falta 2 páginas, vou terminar esse negócio aqui, porque eu não quero fazer isso aqui amanhã, eu vou fazer outra coisa amanhã, pegar outro serviço amanhã, né? Fiquei uma meia hora, terminei o serviço que estava fazendo, as páginas que estava fazendo, e daí subi embora, daí eu fazia baldeação pegava a linha verde, da Paulista, acho que é a linha verde que falava, né? Linha verde, aí descia na Paraíso, pegava a linha vermelha, aí eu descia na Liberdade, que eu morava ali perto da Liberdade na época. Eu descia na São Joaquim, que é uma antes da Liberdade. Aí descia ali e andava umas 3 quadras e chegava em casa. Quando eu saí do metrô na São Joaquim, o chão inteiro forrado de sangue. Sangue pra todo lado, assim, ó. Aí eu falei, que é isso, né? Aconteceu, eu até perguntei pro cara. Não, teve um assalto aqui fora, aqui, o ladrão entrou aqui dentro e trocou tiro com a polícia deu tiro, matou ele aqui dentro do metrô. Se eu tivesse saído no meu horário, aquele horário que tá tendo tiroteio, eu estaria ali. E eu, na hora, cismei de não ir. Eu falei, não, vou fazer essas 2 partes que vou embora. Então, foi um livramento, porque eu podia estar na hora do tiroteio lá, sei lá se estaria aqui contando história para vocês hoje, se tivesse saído aqueles 15 minutos antes, né? Você estava contando, eu pensava que era história de assombração. Não, essa não é de assombração. Eu esqueci que você tinha falado que aconteceu. De assombração de São Paulo, eu lembro da saída do meu amigo cearense lá que eu contei para você, que é do velho na janela, na sacada da janela, né? Mas em São Paulo não... Diz que tem muitas histórias de assombração, tem, né? Principalmente Vale do Anhangabaú. Porque lá em São Paulo diz que teve também mercado de escravo, né? Que eles traziam os escravos e deixavam um lugar lá para ser vendido. O Vale do Anhangabaú, se você for ver ali aquelas redondezas, é tudo assombrado. Ali tem o Joelma, tem as histórias do Joelma ali perto. Tem o Castelinho ali, que é ali perto também. Sim, o Castelinho. Tudo ali no Vale do Anhangabaú. Qual que é o que tem no Vale do Anhangabaú que tem tanta história de assombração? Tem a lenda do Anhangá. Já ouviu falar no Anhangá? Anhangá é um cervo branco e diz que esse é um espírito mau. Os índios falavam desse Anhangá, né? E Anhangabaú vem do Anhangá.
Sim. É lugar do Anhangá, se não me engano, em Tupi-Guarani, lá em Anhangabaú. Então diz que esse lugar existia um rio ali. E nesse rio aí, Deve existir ainda, né? Só que tá debaixo da terra, debaixo né? da terra, é o rio Anhangabaú. Então embaixo do vale do Anhangabaú. E nesse rio, diz que teve uma guerra muito feroz dos índios com bandeirante, com português. Morreu muita gente ali. Diz que tem teve muita morte ali, né? E teve a morte do pessoal do edifício Joelma lá, teve a morte lá como é que é o edifício Itália? Edifício Itália não, como é que é aquela o edifício Andraus, Martinelli, tudo ali por perto, né? É. Então tem muita história de assombração Muito dessas almas. sofrimento, né? Então, muita esse Anhangá diz que o lugar é meio amaldiçoado, assim, meio cheio de assombração por causa desse Anhangá, o espírito do Anhangá. E os índios tinham medo desse espírito, do Anhangá. Ah, tá. Por causa da origem do nome. Era um espírito mau. Aham. Diz que era sempre um bicho branco, mas geralmente ele aparecia em forma de cervo, que é um viadão grande, né? Um viado grande, branco e meio translúcido, assim, era um fantasma, uma entidade, né? Dizia que era o espírito mau. Os índios tinham muito medo desse lugar. Tanto que não bebiam a água lá, porque falavam que a água lá era envenenada. Esse espírito atrai coisa ruim pro lugar, né? Então eu falo que esse Anhangabaú que atraía, o Anhangá que atraía coisas ruins para esse lugar, porque era onde o Anhangá vivia, onde os índios viam o Anhangá. Então, aí eles chegaram, povoaram tudo. ainda teve essa guerra, essa briga, a luta lá, que morreu muita gente ali, então é o Vale do Anhangabaú. Mas diz que tem lá na clínicas, lá, porque lá do cemitério da Consolação tem muita assombração, tem diversos, lá pro lado de Pinheiros tem história de assombração, enfim, as assombrações urbanas. Assombrações urbanas. É. Essa eu nunca tinha ouvido falar, não. Tem bastante. Então, agora, é que eu falo, né? O que era? Bem, eu não quero nem saber o que era. É o que eu tava falando pro Chico já hoje, né? Quando a gente é criança, né, Daniel? O pai da gente fala assim, não vai naquele mato lá que tem corpo seco. É pra você ficar com medo, pra você não ir lá, porque pode ter onça, pode se perder no mato, tem cobra, que é cheio de cascavel, urutu por aí, né? Aí você cresce, o pai continua contando a mesma história pra você, que é verdade, como verdade. Então, alguma coisa eles viam. Verdade. Eu acredito sim, gente. Meus avós contavam muita coisa também lá do bairro do Bom Retiro, lá. E eles não eram mentirosos. Então, eles não é de contar mentira, né? Eles não eram de inventar não é as gente que é histórias. de tirar sarro, de contar mentira. É gente sério, então você fala Sério, assim, Você fala assim, peraí, tem alguma coisa eles viram, né? Porque senão não iam ficar... É estranho. Vamos apagar a luz agora, ficar escutando no silêncio? Vamos. Na Manhã da Mata. Agora tem que continuar, né, Daniel? Lógico. Tem que continuar. A mãe da avó Olímpia, a Fala, Godoy. Minha Tomásia Tem que vir falava, aqui, né? meu querido. Aí diz que tinha o tal de Unhô Emídio. O Unhô Emídio era lá do lado do Taboão, para lá das 7 Voltas, lá em Taubaté, que essa minha avó era de lá. E esse era um meio que andarilho também, pedia as coisas para beira da estrada, tudo. E ele era muito branco, muito meio raquítico, assim, né? Meio doente. E disse que um dia tava a minha avó com as crianças, a avó Olímpia era criança, tinha uns 5, 6 anos. A avó Olímpia, Daniel, era criança, pra você ter uma ideia. E daí, tava com as crianças assim, com umas 4 crianças e uma moça, agora não lembro quem que era a moça, é aparente também. E eu sei que ela tava um dia à tarde lá, e o Nhô Emílio chegou. O Nhô Emílio chegou e falou... Deram café para ele, ficou assim, ficou escutando a conversa das mulheres, das crianças brincando, ficou conversando assim, mas ele não fazia nada, né? Mas disse que nesse dia ele falou, começou a puxar a conversa e falou, Minha Tomás, a senhora vê, eu não posso trabalhar mesmo. Eu não posso trabalhar porque eu sou muito fraco e faço extravagância à noite e tal, eu não posso trabalhar. A senhora vê, olha a minha doença. E disse que foi ficando de 4 assim e começou a virar lobisomem na frente das mulheres de dia. Daí disse que a minha avó falou assim, seu lobisomem sem vergonha, catou uma vassoura, deu uma vassourada nele, e daí ele saiu correndo, risadinho, saiu correndo, sumiu no meio do mato. Mas disse que ele ia virando lobisomem, isso meu pai contava, várias vezes meu pai contou. Mas esse cara voltou depois? Não, ele sumia por uns tempos e voltava, mas ele nunca fez mal pra ninguém, mas disse que ele foi virando lobisomem. Na frente de todo Na mundo. frente de todo mundo. O povo agora tá melhor então, né, Chico? Porque agora tá difícil de ver lobisomem, parece que não existe mais essas coisas. O lobisomem diz que para você virar lobisomem você tem que ser o 7º filho de
uma sequência De 7 homens, de né? 7 homens, ou se você for mordido por um lobisomem, né? Ah, é? Se você É for... igual ao vampiro, então. Não, o vampiro tem que dar, não, o vampiro para você virar vampiro, você tem que beber o sangue do vampiro. O vampiro Ah, é? querer que você vire vampiro. Ah, não é ele Mas, que... mas se ele é Se ele morder mordeu, você, ele vai chupar seu sangue e vai te matar. É. Agora, se ele quiser que você vire vampiro, ele deixa você chupar o sangue dele. Ah. Aí ele oferece o braço. Aí se você chupar o sangue dele, daí você vira vampiro. Mas quem que vai querer chupar Ah. o sangue do braço do vampiro? Então, aí diz que o lobisomem, se você te morder, você vira lobisomem também. Então essa é a sina do lobisomem, né? Ou você ter mordido ou você nascer lobisomem. Então, se o irmão mais velho não batizar o mais novo, o sétimo, né? Ah, é assim tem que já, batizar, tem né? isso também, livra, é. né? Tem que batizar. Então tem essas histórias. E agora não existe lobisomem mais, porque agora não tem família mais com 7 filhos. Agora um Ninguém só. mais tem É. 7 filhos. É o lobisomem, diz que a mulher também vira, né? Aí Vira vira bruxa. bruxa, vira Bruxa. bruxa. Mas tem uma outra que ela vira também, que o pessoal fala. Vira outra coisa? Não, tem uma outra assombração que a mulher vira quando é a sétima. Mas é uma lenda do Espírito Santo. Vira a mulher pato. Ah, do Espírito A Santo, o pata. estado. É uma pata, É né, uma que ela- pata, a mulher vira Aham. essa mulher pato aí. Aqui tem alguém. Não, virando minha a avó pata em contava mim. isso pra nós, essas A mulher histórias. pata? Então é. Que a bruxa, a É, bruxa ó, virava ó, uma ó. pata e ela saía voando. Diz que virava uma pata e sentava no navio. Que também é onde tem 7 mulheres, né? É 7 mulheres. Então tem essa mulher pata lá da lenda do Espírito Santo. É a lenda do Espírito Santo. E tem a Matinta, né? A Matinta também é da região norte, né? No Amazonas, a Matinta Pereira. Matinta é parente nosso, né? A Matinta Pereira, aí que é parente nosso. A Matinta diz que é uma velha que anda pedindo as coisas pra estrada também durante o dia. Uma velha muito suja, muito arcada, mas por ser uma bruxa, é o arquétipo da bruxa, né? E diz que ela pede as coisas. E daí se você prometer para ela, ela volta, aliás, minto, ela não pede, ela pia à noite, ela vem com forma de um pássaro à noite e fica piando, enchendo o saco no telhado. Aí você fala, volta amanhã pegar o negócio dela, volta, no outro dia aparece a velha. Ela em forma de mulher e pede a comida, o fumo, enfim, o que você prometeu para ela. E se você não der, ela começa a vir atormentar toda noite. É a Matinta Pereira. E diz que quando ela tá para morrer, a Matinta, se ela não tiver uma filha para ela passar, ela fica piando no meio do mato lá e fica atraindo a atenção das pessoas. E quando a pessoa chega perto, quem quer? Quem quer? Se a pessoa falar que quer, Vai virar uma matinta. vira a Matinta nova. Então a história da Matinta Pereira. A Matinta tem uma história que cruza com o Saci também. Eu não lembro direito como é que é a história. Sei que ela cruza com a história do Saci também. Matinta Pereira, o Saci Pererê, tem coisa dos Tem índios. um parentesco aí, né? Coisa dos índios. Porque tem o pássaro Saci, né? E esse pássaro tem. e o pássaro Saci tem diz que tem lá na Amazônia também, e eles falam que é o E pássaro ele da Matinta. subia muito forte esse pássaro, né? Ele subia, né? Então tem essas lendas. As nossas lendas, a maioria vem de tudo Dos índios. né? E dos escravos também, né? Dos escravos também. Dos escravos também. O Saci foi se modelando conforme foi ganhando foi os colonizadores, os colonizados, os que vieram, né? É um desenho da assombração do bicho, né? Que beleza de fogueira, hein, gente? Chega de história de assombração, então?